Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaísa Maluf, sou assessora de comunicação da Fiocruz, Mato Grosso do Sul, e tô aqui junto com vocês em mais um episódio do Cisticircose em Foco, um projeto da Embrapa, aqui do Mato Grosso do Sul, junto com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul também, a Universidade Federal de Goiás e também, claro, a Fiocruz, Mato Grosso do Sul, que auxilia aí nessa empreitada. Temos também aqui o apoio da UCDB, Universidade Católica Dom Bosco, para a execução desse podcast. E hoje, pessoal, estamos recebendo aqui no Cisticircose em Foco o doutor Fernando de Almeida Borges, que é professor de doenças parasitárias na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e também faz parte do projeto da Cisticircose. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio da UCDB, nesse podcast muito bacana para esclarecer, né, um pouco para a sociedade sobre o que é a cisticircose. Obrigado, Thaís, pelo convite. É um projeto interessante, né? A gente tem esse objetivo, então, de levar um pouco de informação para quem está a campo, trabalhando com esse problema aí da cisticircose, com a sociedade de maneira geral, que é um problema que atinge a todos. E esse tema de hoje que a gente vai falar, que é a biologia, né, desse parasito, é o ponto de partida para tudo. A pessoa entendendo a biologia, ela vai conseguir entender como que ela pode prevenir na fazenda dela. O pessoal que trabalha na cidade e pessoal que trabalha com política pública para prevenção desses agentes também, conhecendo a biologia, é o ponto de partida para a prevenção. Show de bola. A gente costuma, muito popularmente, né, quando nós somos adolescentes, quando a gente come demais, às vezes as mães, tias, falam assim, nossa, essa criança tá com a tênia na barriga, não é possível, né? Então, assim, a gente já tem muito isso culturalmente relacionado ao excesso de alimento, porque a gente acaba dividindo o alimento, né, como o senhor comentou nos bastidores, com esse parasito. Mas como é que é o ciclo biológico dessa tênia saginata especificamente, que é o tema da pesquisa que a Embrapa está encabeçando, que o senhor faz parte? Sim, quando a gente fala então na cisticircose bovina, né, que é um problema sério, principalmente para os pecuaristas que trabalham com confinamento, e chega lá no abate dos animais e ocorre a condenação de algumas carcaças, a primeira pergunta que ele faz, será que isso aconteceu dentro da minha fazenda? Será que foi quando eu comprei esses animais? Então, a gente entendendo como ocorre a infecção e como que completa todo o ciclo desse parasito, fica mais fácil de pensar, então, em outras medidas. Então, o ciclo, pensando no ponto de vista de parasitologia, a gente chama de um ciclo de vida indireto. O que é um ciclo de vida indireto? É aquele que tem a participação de 2 hospedeiros. Então, hoje, falando da cisticircose bovina, a gente está falando de 2 hospedeiros, que é o homem e o bovino. O ciclo de vida de Taenia saginata, então o nome científico deste parasito, ele envolve a fase adulta, a fase de larva, que agora vamos chamar de cisticerco, e a fase de ovo. A fase adulta é aquela que chamamos de solitária, né? Então, quando o pessoal fala, você está com uma tênia na barriga, o outro nome popular é solitária. Solitária, é verdade. Essa solitária, olha só que informação, assim, ela pode chegar a 25 metros de comprimento. Dentro da nossa barriga? E pode passar a vida toda dentro do hospedeiro definitivo, que é o homem. Nossa! Causando alguns leves distúrbios, a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco, ou causando nada. Então, pode ser que a pessoa nem saiba que ela tem esse parasito dentro dela. Já no bovino, o que vai ocorrer ali é a fase de metalarva, que é o cisticerco. E aí que é o grande problema, é daí que vem todo o prejuízo econômico, que são as condenações de carcaça devido a esse cisticerco. E a gente tem que entender também que tem uma parte do ciclo que ocorre no ambiente, que aí vem a contaminação de água e de alimento com ovos que são eliminados pelo homem, nas fezes do homem. Nas fezes do homem, nas né? fezes do homem. Entendi. E quais são, o senhor falou, né, o hospedeiro intermediário e o definitivo. E quais são os estágios de desenvolvimento desse parasita no hospedeiro, por exemplo? Reforçando a questão de hospedeiro, o único hospedeiro definitivo de Taenia saginata é o homem. Não existe nenhum outro hospedeiro definitivo. Não tem nenhum animal silvestre que possa ter essa competição, então? Não. O único hospedeiro, o único ser vivo que elimina ovos nas fezes é o homem. Então, para completar o ciclo, obrigatoriamente tem que haver uma pessoa contaminando o ambiente.
E como que ela contamina? Como é que é essa fase dentro do homem, do hospedeiro definitivo? Dentro do homem existe apenas a fase adulta de tênis saginata, que é a solitária. É assim que o homem se infecta, eu vou falar como que ele se infecta, ocorre o desenvolvimento até a fase adulta, no intestino da pessoa, isso vai demorar aí uns 60, 70 dias, e depois desse período já começa a ocorrer a eliminação dos últimos pedaços desse verme. Alguns vermes, eles eliminam ovos, é como se fosse uma minhoquinha no intestino da pessoa que vai eliminando ovos. Este verme é um pouco diferente, ele vai eliminando um pedacinho do corpo dele, que a gente chama de proglote. Cada proglote dessa pode ter até 160 mil ovos. Então, o potencial de contaminação no ambiente é muito grande. Então, quando chega lá no confinamento de 10 mil cabeças e 1.000 animais estavam infectados, a gente pode pensar, mas como é que contaminou? Como é que tem tanto ovo no ambiente? Então, pensa assim, que uma pessoa pode eliminar algumas proglotes por dia e que cada uma delas teria mais de 100 mil ovos. E esse ovo, ele pode ter uma viabilidade muito grande no ambiente. Então, voltando para o hospedeiro definitivo, que é o homem, né? Somente ele elimina, e essa eliminação pode ser de duas formas, eliminação passiva ou ativa. A passiva é quando ele vai defecar e aí ele contaminou o ambiente. E a ativa é que o parasito ativamente pode sair pelo ânus do hospedeiro. E aí a pessoa está dormindo, ela não percebe nada, esse parasito saiu, ficou ali na roupa de cama dela, ficou na roupa íntima, e esse pedacinho do verme consegue migrar ativamente por um raio de até 180 metros. Então, olha o poder de dispersão desse parasito no ambiente. Então, isso no hospedeiro definitivo. Como que o homem se infecta? Só tem um jeito do homem se infectar por tênis saginata: ingestão de carne crua ou mal passada, carne bovina, crua ou mal passada. Nessa carne tem que ter um cisticerco vivo. Então, normalmente é uma carne que não passou pelo sistema de inspeção. Uma carne não inspecionada. Essa carne, então, ela não foi congelada, porque se você congelar essa carne por 10 dias, inviabiliza esse cisticerco, e ela não foi cozida ou assada por um tempo adequado. Então, no bovino, como que o bovino se infecta? Também só tem uma forma: ingestão desse ovo. E como que esse ovo, então, foi sair lá do homem e parar no bovino, a gente também vai falar com alguns detalhes daqui a pouco. Nossa, de verdade, eu tô impressionada. Eu já vi muita coisa na minha vida, professor, mas saber que uma proglote tem tantos ovos assim, né, impressiona, porque, vamos, assim, usar um exemplo prático. Se uma pessoa está andando ali na fazenda, dá uma vontade de ir no banheiro irresistível, e ela faz isso próximo ao açude, até para poder se limpar, para poder, enfim, né, acabar fazendo a higiene dela depois que ela defeca, né? O boi depois vai vir tomar água naquele açude. E aí ele tomando, por exemplo, pela água, ele também consegue se contaminar, porque muitas vezes a gente esquece que existe um mundo inteiro que a gente não enxerga, né? Que são o mundo dos parasitos, das bactérias, dos fungos, dos vírus, né? E que eles funcionam muito bem, inclusive, né? Como é que funciona isso? Essa estratégia de sobrevivência desse parasita é muito antiga. Milhares, milhões de anos, né? Então, eles estão muito adaptados ao ambiente. O que a gente enxerga, então, nesse ciclo? A tênia dá para enxergar, porque podem sair proglotes pelo ânus ou nas fezes da pessoa, que tem quase 1 centímetro de comprimento. Uma coisinha branquinha vai dar para ver. No bovino dá para enxergar o cisticerco, que ele, na forma viável dele, ele atinge quase 1 centímetro de diâmetro. Uma vesícula, uma bolhazinha bem transparente, com uma bolinha branca lá dentro. Que é o que a gente está vendo ali. Que é o que a gente está vendo ali. Já os ovos a gente não enxerga. Isso vai estar no ambiente. Então, como você disse, numa propriedade rural, como é que pode ocorrer essa infecção para o bovino, então? Contaminação da pastagem. Então, como você disse, um funcionário ou alguém que estava passando pela fazenda fez necessidade onde não deveria, contaminou a pastagem. Essa é uma forma. Canavial ou capim, quando as pessoas plantam capim, né, o capinzal, para cortar, para alimentar os animais. Então, no alimento seria basicamente na forrageira, então, seja na pastagem, seja numa cana ou seja no capinzal. E é um ambiente protegido, que a pessoa normalmente faz uma sujeira ali.
né? Porque nas propriedades rurais a gente tem lá as boas práticas. No mangueiro, normalmente, em algumas fazendas, tem ali o banheiro para a pessoa utilizar. Mas, de maneira geral, a pessoa que trabalha a campo, fazendas com grandes extensões, não dá tempo da pessoa, né, voltar a fazer suas necessidades. Se apertar, fica complicado, né, professor? Acontece. Então, pode contaminar a pastagem. Mas o grande problema em animais, em fazendas que a gente tem aqueles casos de 10% das carcaças com cisterco, é a água. O grande problema é a água. É a água, Por então. quê? Porque esse ovo permanece viável na água por meses. Então, uma pessoa, às vezes, passou ali somente uma vez. É uma pessoa que foi utilizar o açude, a represa da fazenda para recreação, para pesca, e por ali ela deixou alguma sujeira. Isso vai ficar contaminando esse ambiente por meses, e a quantidade de ovos é muito grande. Então, nesse açude, nesse reservatório, você utiliza essa água para levar para o confinamento. É essa água que eu bombeio para dessedentar os animais lá no confinamento. Contaminei todos os animais do confinamento. Então, assim, o que a gente vê de uma grande diferença na suinocultura industrial, na avicultura industrial? A biossegurança é muito levada a sério ali, né? Você não tem entrada e saída de pessoas nesse ambiente. A fonte de água, o pessoal tem muito cuidado. Agora, no confinamento de bovinos, não. Aquela represa que a pessoa pega a água e joga para o confinamento, todo mundo tem acesso. Então, nos casos que a gente tem atendido de problemas de cistercose, a gente tem feito essa recomendação. Olha, o risco é muito grande de você ter um prejuízo lá no seu confinamento. Então, essa represa aqui ninguém pode entrar. Ninguém pode pescar, ninguém pode nadar. Muitas vezes a gente não tem controle sobre isso, né? É muito incrível saber que são essa cadeia, né, toda que funciona e os cuidados que são necessários ter, né? Porque muitas vezes o próprio produtor não sabe, né, professor, que ele precisa ter esse cuidado com a água que ele está dando ali para o bovino. Ele fala assim, não, vou só ali administrar ali o que ele precisa para sobreviver, né? E quais são os principais sinais clínicos da tênia, né, da cisticercose em bovinos e em humanos? Como é que a gente identifica isso? Quando a gente fala, então, no complexo tenisicercose bovina, a gente fala de um parasito que, pela OMS, foi até rebaixado a classificação dele de risco como uma doença alimentar. Por quê? No humano, ele pode... você perguntou de sinais clínicos, então quais seriam? Nenhum ou quase nenhum. Então, a maioria dos casos é assintomático, a pessoa tem esse parasito, então ele tem a forma adulta no seu intestino delgado, então, como eu disse, é uma forma que pode chegar até 25 metros. Ela compete por alimento com esse hospedeiro, ela fica ali no intestino absorvendo o que está ali no intestino da pessoa. Então, pode levar a quadros leves de náusea, de diarreia, de um desconforto abdominal. Chegando, aí o apetite pode, um apetite depravado, né? Como você disse, esse menino está com tênia, porque ele não para de comer. Solitária, não para de comer. Ou pode ser o contrário, ou a pessoa diminuir bastante o apetite. Pode acontecer isso também. E casos raros e mais graves, aí sim, esses pedacinhos do parasito que se desprendem, ao invés de sair pelo ânus da pessoa, eles podem migrar para algumas partes, causando obstrução intestinal, causando obstrução de ducto hepático, de ductos pancreáticos, e aí teriam umas formas mais graves da doença. Já nos bovinos, o que é observado no bovino? Absolutamente nada. Você tem um animal com muito cisterco na sua musculatura e um animal sem cisticerco, clinicamente não há diferença entre eles, e produção também é a mesma coisa, é um animal que ganha o mesmo peso de um animal que não tem. Então, clinicamente, para o bovino, até que se saiba até o momento, não há nenhuma importância. Então, a grande importância é a condenação lá na carcaça. Porque, voltando lá no ciclo, né, o que tem no bovino? O bovino só se infecta de uma forma, ingerindo o ovo. Esse ovo chegou até ele ou pelo alimento ou pela água. E aí esse ovo chega no intestino, sai um embriãozinho que cai no sangue, e aí vai para a musculatura, 75% dos cistercos está na musculatura, e outros 25% desses cistercos, eles estão nas vísceras, principalmente em fígado e pulmão e outras vísceras. E a musculatura que mais a gente encontra esse cisticerco é o coração, o masseter e a paleta. Então, isso não traz nenhuma diferença na clínica do animal e na produção dele também.
Então, não vai contaminar a picanha, vai contaminar as vísceras, é isso? Toda musculatura é passível da gente encontrar o cisto circo. Entendi. Em toda ela. Mas esses são os locais de predileção. Né? Então, são os preferidinhos do parasita. Exatamente. Vamos dizer assim. Então seria paleta, o masseter, que é o músculo da bochecha, língua, coração, diafragma, acém e pescoço. Então são até os locais de pesquisa do pessoal lá da inspeção. Isso. Eles já vão direto nesses locais. Exatamente. Nossa. E aí esse cerco vai ficar na musculatura por quanto tempo? Né? Tem gente que pergunta isso. Depende. Se é a primeira vez que o animal se infectou e ele não tem imunidade, pode ficar o resto da vida dele ali esse cerco viável. Se ele já se infectou anteriormente, ele tem uma defesa contra este parasito, com cerca de uns 90 dias, ele já pode começar a morrer. Então, o cisterco ele tem o viável, tem o degenerado. Quando ele morre, ele começa a ficar degenerado, verdinho, e depois ele calcifica, que é o que a gente encontra muito no fígado, o cisterco calcificado, que eu acho que até o professor Flávio falou alguma coisa sobre a dificuldade de diferenciar um do outro. E depois de muito tempo, ou às vezes nem acontece, disso ser reabsorvido e desaparecer. Olha só. Então, assim, lá na inspeção pode encontrar isso, cisterco vivo e calcificado. Eles falam muito disso, né? O cisterco vivo e calcificado. O vivo seria mais recente, o calcificado é aquele que já morreu, degenerou e ficou calcificado. Entendi, muito bacana. Essa explicação específica, ela ficou muito didática. Eu acho que dá realmente assim para as pessoas entenderem, porque eu falo assim, bom, eu sou jornalista, especialista em saúde, mas também tenho um universo da ciência e da pesquisa que muitas vezes a gente não faz ideia que acontece, né? Então, hoje também eu me nutri com muitas informações relevantes, inclusive, para esse tipo de ciclo. Professor, eu queria que o senhor acrescentasse, né, ou dissesse alguma mensagem para o produtor que está te ouvindo, ou para a pessoa mesmo que, assim como nós moramos hoje na cidade e que também faz parte do ciclo importante, né, que é o conhecimento, né? Então, se o senhor quiser deixar aí a sua mensagem, a sua fala para essas pessoas, fique à vontade. Sim, nós gostaríamos, então, que essa informação chegasse para os pecuaristas, para o pessoal que trabalha a campo e para a população urbana também. Porque qual que é o risco? Isso vai ser falado, né, em outro episódio, os fatores de risco. A cidade contamina o rio e aí esse rio passa por uma fazenda e ali ocorre problema. Alguém vai para uma fazenda, saiba então a responsabilidade que ela pode ter ali dentro do dano que ela pode causar naquela fazenda por contaminação. O pecuarista, então, ele tomar cuidado com a fonte de água para os animais. Um exemplo, o simples fato dele utilizar água de poço artesiano por confinamento, praticamente ele já elimina esse problema. Ele elimina uma grande parte dos fatores de risco. E pensar na população como um todo, que uma vez eu ouvi uma palestra e o pesquisador disse o seguinte: essa doença, esse complexo teníase-cistercose é erradicável. Se o Brasil levasse isso a sério, fizesse um programa de erradicação, com 2 anos nós não teríamos mais nenhum humano com tênia e nenhum bovino com cisticerco. E o problema estaria resolvido. Em alguns países houve erradicação do complexo teníase-cistercose em suínos, que é mais grave e é mais difícil ainda. Isso foi possível. Então, pelo tamanho do prejuízo para a pecuária brasileira, esse é um ponto que poderia ser levantado futuramente. Show de bola. E a pesquisa vem de encontro a isso e temos que levar isso adiante para que outras pessoas conheçam e, principalmente, professor, invistam na ciência e invistam na pesquisa, né? Perfeito, isso mesmo. Professor, eu quero agradecer muito a sua participação. Hoje, com certeza, estamos saindo aqui muito mais ricos com essas informações valiosas. Parabéns pelo seu trabalho, né? E quero agradecer muito a sua participação, não só aqui no podcast, mas na pesquisa também, junto com o professor Flávio. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Pessoal, olha só, agora a gente finaliza então mais um episódio do Cisticircose em Foco. Eu conversei aqui com o professor doutor Fernando de Almeida Borges, que é professor de doenças parasitárias da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O podcast Cisticircose em Foco é um projeto da Embrapa, aqui do Mato Grosso do Sul, junto com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Fiocruz Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Goiás. Também conta com o apoio da Universidade Católica Dom Bosco, para que toda essa mensagem chegue até você.
Agradeço muito a oportunidade. Meu nome é Thaisa Maluf e a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau!